Olá você, querido aluno e querida aluna, iniciando um novo tópico, trabalhando agora CPC 00, estrutura conceitual. Assunto importantíssimo e que tem grandes chances de estar na sua prova. Neste tópico, nós vamos ver muito a literalidade da norma, mas fique ligado em cada detalhe que vamos abordar, aquilo que vamos priorizar e todas as esquematizações que vamos trazer aqui para você. Além de que, nós vamos também trazer muitas questões para você ver aquilo que é mais cobrado. Show de bola? Combinado? Então vamos com tudo rumo à sua aprovação. Força na peruca, na tela, olha aí. CPC 00, estrutura conceitual. Aqui estão as nossas redes sociais. Para você seguir o professor Felipe Araújo e ter acesso a materiais e dicas gratuitas. E vamos iniciar. Olha, os pronunciamentos contábeis, claro, a gente já falou de forma resumida em aula anterior, tá certo? Mas eles são normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é um conjunto de entidades que tem por objetivo visar a padronização da contabilidade, não só no Brasil, mas buscando convergir a contabilidade brasileira às normas internacionais de contabilidade. Então ele emite algumas normas, entre elas os pronunciamentos contábeis que a gente vem estudando ao longo das aulas. É isso que a gente tem. Então, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis é a entidade que é autônoma, criada pela Resolução CFC número 1055 de 2005, que é o Conselho Federal de Contabilidade, que é a resolução do Conselho, e tem como objetivo o que, Felipe? O estudo, o preparo e a emissão de pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando a centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta o que eu falei, a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais de contabilidade, para que uma pessoa morando no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, ela possa avaliar os demonstrativos e entender perfeitamente porque a contabilidade ela está padronizada no mundo inteiro. Então, esse é o objetivo. O objetivo de ter uma entidade que vai buscar definir normas é para que isso esteja padronizado em todo o Brasil e que isso esteja de acordo com as normas internacionais de contabilidade. Então, se um europeu quiser investir nas empresas brasileiras, ao analisar os demonstrativos contábeis, ele, claro, vai entender, né, ali o balanço, a DRE e assim por diante. E se o investidor brasileiro quiser investir em outro país, ele consegue também analisar os demonstrativos financeiros das entidades daquele país. Então, o objetivo é isso, é uma padronização, é estudar e emitir pronunciamentos que sejam convergentes aí com as normas internacionais de contabilidade e busque um padrão no Estado brasileiro. Pronto, vamos lá continuando, olha aí. Quais foram as entidades que idealizaram esse comitê? O Comitê de Pronunciamentos Contábeis foi idealizado a partir da união de esforços e comunhão de objetivos das seguintes entidades. Eu tenho a Abrasca, que é a Associação Brasileira das Companhias Abertas. Eu tenho a APIMEC Nacional, que é a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais. Eu tenho a B3 Brasil Bolsa Balcão, que é a Bolsa de Valores. Eu tenho o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Eu tenho a FIPECAF, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. Eu tenho a IBRACON, que é o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. E eu tenho entidades representativas de investidores do mercado de capitais. Então, essas foram as entidades que idealizaram e, a partir dos seus esforços,
criaram essa entidade, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que emite normas contábeis visando a padronização, tanto no Brasil, como eu falei, mas buscando a convergência com as normas internacionais de contabilidade. E aí, é importante a gente destacar o seguinte, tá? É importante a gente destacar o seguinte. Beleza, show de bola. E aí ela emite normas que visam o quê? Padronizar e buscar que outras entidades elas possam, a partir dessas normas, ratificar essas normas e utilizarem nos seus procedimentos. Então nós vamos ver que o pronunciamento por si só, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele não obriga ninguém a nada, nem contador, nem entidades. Ele precisa de uma ratificação do órgão normativo, para aí sim ser obrigatório para todas as empresas daquele setor, por exemplo. Então, isso tem que ser bem claro e nós vamos detalhar para você. Claro que esse comitê não impede que outras entidades participem, porque tem um interesse nessa informação, como, por exemplo, a Receita Federal do Brasil. Então, fica ligado aí nessas entidades que estão em relação aos procedimentos. Pronto, Felipe, beleza. Show de bola. Ok. Tranquilo. Continuando, o que é que a gente vai ter? Olha, quais foram os fundamentos para a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis? Que aqui eu vou ter uma sigla, ó, o CPC, que não corresponde ao Código de Processo Civil, mas sim Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então vejam, aqui para a contabilidade, toda vez que a gente falar em CPC, a gente está falando em Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E os CPCs muitas vezes não vão ser o conjunto, né, a entidade em si, mas sim a norma. A norma são os pronunciamentos técnicos que nós vamos chamar de CPCs. Por exemplo, o CPC 26 trabalha a apresentação das demonstrações contábeis. Combinado? Então vamos lá, olha aí. Então, quais foram os fundamentos para a criação do CPC? Isso é importante. Necessidade de convergência internacional das normas contábeis, tá? Redução dos custos na elaboração de relatórios contábeis, redução de riscos, etc. Então, antigamente, uma empresa estrangeira querendo investir no Brasil, uma empresa brasileira querendo investir no exterior, ela teria que fazer o quê? Que estudar todas as os normativos contábeis daquele país, para poder se adaptar às regras do país. Hoje não. Hoje, com a padronização, isso vai o quê? Vai ter uma convergência da contabilidade brasileira às normas internacionais de contabilidade, e com isso eu tenho redução de custos na elaboração de relatórios, que vale tanto para o Brasil como para os Estados Unidos ou para a Europa, e também redução de riscos para, né, análise, por exemplo, se aquelas informações elas condizem ou não com a realidade. Além disso, centralização na emissão de normas dessa natureza. Antigamente no Brasil, diversas entidades o faziam. Então agora eu tenho um padrão, ou seja, aquilo que é feito por uma entidade, o Conselho Federal de Contabilidade, é também feito pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários, pela Receita Federal do Brasil. Antes, cada entidade dessa emitia suas normas. E aí virava uma loucura, onde a empresa tinha que atender a vários normativos diferentes, gerando um custo maior na elaboração e também no cumprimento dessas obrigações. Agora não. Ao fazer esse cumprimento, ele atende várias entidades. E por fim, representação e processos democráticos na produção dessas informações. Ou seja, agora
as pessoas participam do processo, não é imposto por uma única entidade, por uma única pessoa. E é um processo democrático. Lá no Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a abertura de uma consulta pública, onde eu, você ou outra pessoa pode dar ali a sua opinião e como pode ser melhor esses procedimentos. Então, tem uma transparência. É isso que a gente tem. Então, esses são os fundamentos para a criação aí desse Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Produtos do CPC. Então, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele pode emitir pronunciamentos técnicos, ele pode emitir interpretações, ele pode emitir orientações e ele pode emitir comunicados. Então, aí são normas que podem ser emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Claro que na prática, a maior parte dessas normas faz parte ali dos pronunciamentos técnicos. Obrigatoriedade. Pessoal, isso daqui é muito importante, tá? Eu já falei e vou repetir. E se você quiser acertar, fica ligadinho no que nós vamos falar agora. Olha que bem. Então, os pronunciamentos técnicos do CPC, eles não vinculam obrigatoriamente as orientações do Conselho Federal de Contabilidade e demais órgãos e entidades reguladores e fiscalizadores. É isso que a gente tem, tá certo? Então, os procedimentos são esses, tá? Então, esses pronunciamentos, eles não vinculam obrigatoriamente. O que quer dizer isso, Felipe? Que ao emitir uma norma, seja um pronunciamento, uma interpretação, um comunicado, aquilo não se torna obrigatório, né? É recomendativo. E aí, para que seja obrigatório para as entidades, tem que haver uma ratificação, uma confirmação pelo órgão regulador. Então, por exemplo, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitiu o pronunciamento técnico número 01, ou o CPC 01, que trabalha a redução ao valor recuperável de ativos. Aquilo por si só não obriga ninguém a nada, mas a partir do momento que o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, a partir daquela norma, ele ratifica emitindo uma resolução ou uma norma brasileira de contabilidade técnica geral, aquilo passa a se tornar obrigatório para os contadores. E outras instituições podem fazer isso, como o Banco Central por meio de deliberação, né? A CVM e outros órgãos. Saibam, na prática, 99,99999999999 e não travou, tá? E não 100%. A norma aprovada pelo Banco Central, pelo Conselho Federal de Contabilidade ou por outra entidade é copia-cola de quem? Do pronunciamento técnico. Inclusive, os pronunciamentos técnicos, eles são tão técnicos que eu não recomendo estudar e ler por eles. A gente já vai te dar um filtro sobre isso, porque os pronunciamentos, eles são copia-cola das normas internacionais de contabilidade, que são emitidas lá pelo IASB, que é um organismo internacional, que emite as normas IFRS. Aí ele traduz e não muda nada, e às vezes a gente tem ali, né, algumas divergências que podem acontecer, tá bom? Mas na prática, a norma ela é aprovada stricto sensu, ou seja, aquilo que foi feito no comitê é aprovado pelos órgãos normativos e aí passarão a ser obrigatórios para as entidades. Combinado? Pronto! Beleza. É utilizada como fonte de conceitos básicos para elaboração e interpretação dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC, bem como na preparação e utilização das demonstrações contábeis das entidades, tá? Então, esse normativo, que é importante a gente detalhar, tá certo? Que é importante a gente falar aqui, tá? Ele está trabalhando aqui o quem? Ele está trabalhando aqui. Quem é que é utilizado como fonte de conceitos básicos? Isso daqui é o CPC 00
estrutura conceitual, tá? Então, esse pronunciamento técnico, ele tem por objetivo dar diretrizes para a elaboração de outros pronunciamentos. São conceitos básicos que temos lá no CPC 00. Pronto, vamos avançando, olha aí. Beleza, Felipe, bom demais. Show de bola. E aí, continuando, o que é que a gente vai ter? Olha, como eu falei, tá certo? O que acontece é que a norma emite a estrutura conceitual, mas para ser validada eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a ratificação, a confirmação do órgão. E aí o que é que acontece? Por exemplo, a estrutura conceitual, ela foi aprovada pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, pela deliberação CVM número 835 de 2019, pelo Conselho Federal de Contabilidade, por meio da resolução CFC 2019, NBC-TG-EC, que é Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, estrutura conceitual, tá bom? Estrutura conceitual. Então, a partir do momento que ela é aprovada, aí se torna obrigatório para as entidades. É isso que a gente tem. Então, não esquece, os pronunciamentos por si só, eles não obrigam a nada. Eles dependem de uma ratificação do órgão regulador para que se torne obrigatório para todas as entidades. Continuando, situação e finalidade aqui, tá certo? Do CPC 00. Então, a finalidade da estrutura conceitual é o quê? É auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade, que são aí as IFRS, como eu falei, para que tenham base em conceitos consistentes e, claro, padronizados. Auxiliar os responsáveis pela elaboração, preparadores dos relatórios financeiros, a desenvolver políticas contábeis consistentes, quando nenhuma norma se aplica a determinada transação ou outro evento, ou quando a norma permite uma escolha de política contábil. E, por fim, todas as partes a entender e interpretar as normas. Então, essa é a finalidade da estrutura conceitual, né? É ter normas consistentes, é que eu possa desenvolver políticas contábeis consistentes, claro, a partir das pessoas que fazem esses procedimentos, e todas as partes, elas possam entender e interpretar as normas. E aí eu possa, tá, ter informações fidedignas, informações confiáveis para a tomada de decisões. Então é isso que a gente vai ter. Avançando. A estrutura conceitual, pessoal, no caso aqui o CPC 00, ele não é uma norma propriamente dita. Nada contido nesta estrutura conceitual se sobrepõe a qualquer norma ou qualquer requisito em norma. Olha, Felipe, vamos lá. Eu estou estudando as normas contábeis que são emitidas pelos pronunciamentos contábeis, que são os pronunciamentos técnicos, entre outros. Você está me dizendo que essa estrutura conceitual, que serve de base para a elaboração de todos os outros itens, ele não é uma norma propriamente dita, tá? E como assim? Na verdade, é porque ele é o que? A base para a elaboração das outras normas. Então ele serve como direcionador. Então por isso que ele não é uma norma propriamente dita, tá? E claro, se houver conflito entre a estrutura conceitual e a norma específica, vai valer a norma específica, ela está mais detalhada, mais aprofundada. A estrutura conceitual, ela contribui, tá, para a missão declarada no IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade.
que faz parte da IFRS Fundação aí. Essa missão é desenvolver pronunciamentos que tragam transparência, prestação de contas, accountability e eficiência aos mercados financeiros em todo o mundo. O trabalho do IASB atende ao interesse público ao promover a confiança, o crescimento e a estabilidade financeira de longo prazo na economia mundial, tá? Lembrando que aqui é a norma e aqui vai ser a entidade. Então, para o mundo, o IASB ele corresponde ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E o IFRS corresponde para o Brasil ali no mundo ao quê? Aos pronunciamentos técnicos. É isso que a gente vai ter. Pronto. Para a gente conseguir aí encaixar e entender melhor, tá certo? Vamos ter o seguinte. O Conselho Federal de Contabilidade e o CPC são responsáveis pela elaboração das normas contábeis comumente aceitas. Sobre essas normas, julgue o item que se segue. A estrutura conceitual estabelecida pelo CPC não constitui uma norma propriamente dita, nem define normas ou procedimentos de qualquer espécie. Olha, é o que está aqui, ó. A estrutura conceitual não vinculam obrigatoriamente, né? Não vinculam obrigatoriamente. Então aqui eu tenho o quê? Que ela não é uma norma propriamente dita. Ela não se sobrepõe a qualquer requisito ou norma. Então isso daí está o quê? Está corretíssimo para o que nós estudamos, tá? Pronto. Felipe, qual é o objetivo do relatório financeiro para fins gerais? Então, primeira coisa, eu vou pegar o alcance, né? Qual é o alcance da estrutura conceitual? A estrutura conceitual, o objetivo do relatório financeiro, qual é o alcance dele? Ela vai abordar o objetivo do relatório financeiro para fins gerais, que a gente vai já ver, as características qualitativas de informações financeiras úteis, ou seja, são informações que tornam-se úteis, as demonstrações contábeis da entidade que reporta, os elementos das demonstrações contábeis, ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, o reconhecimento e desreconhecimento, a mensuração, que seria a valoração, a apresentação e divulgação, e os conceitos de capital e de manutenção de capital. Então isso daí são pontos abordados na estrutura conceitual. Para a gente finalizar, é importante lembrar desse conceito. Qual é o objetivo do relatório financeiro para fins gerais? Olha, Felipe, eu me lembro que o objetivo final da contabilidade é o quê? É fornecer informações que sejam úteis para a tomada de decisões. Tá bom? Então, o objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes em potencial, na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade. Lembrando que investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes em potencial, eles são chamados de principais usuários. Então, os principais usuários, o que é que acontece? Na verdade, a norma ela é feita para atender todas as pessoas, sejam internas ou externas, e assim por diante. Porém, as informações apresentadas, elas visam primeiramente, aquelas pessoas que têm mais interesse na informação, como quem empresta dinheiro, credores por empréstimos, existentes em potencial, e os investidores. Então, por isso que, apesar de buscar atender a todas as pessoas,
eles visam principalmente um grupo específico, que são chamados de principais usuários, que são investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e em potencial, em relação ao quê? Em relação à tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade. A tomada de decisões vai ser sobre o quê, Felipe? Vai ser sobre comprar, vender ou manter instrumento de patrimônio ou de dívida, conceder ou liquidar empréstimos ou outras formas de crédito e exercer direitos de votar ou de outro modo influenciar os atos da administração que afetam o uso dos recursos econômicos da entidade. Então, a empresa ela vai decidir, olha, ao ter a informação desse relatório financeiro para fins gerais, eu vou decidir se vou comprar, vou vender ou vou manter aquele instrumento, né? Se eu vou quitar ou vou liquidar algum empréstimo. Então, nesse momento, é isso que a gente tem sobre o CPC 00. Já viram que é bem mais teórico, é bem mais exaustivo, mas nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá, porque eu acredito no seu potencial.